Eu tive uma hemorragia e eu não fui pro hospital por medo de que achassem que eu estava sofrendo um mal sucedido e isso gerasse algum tipo de violência contra mim. E isso parece loucura porque se você está com algum problema de saúde, o local mais seguro e o local que você deveria receber acolhimento é um hospital, mas não é isso que acontece. Prova disso foi a notícia que eu me deparei de uma mulher que sangrou até a morte dentro de um hospital. Ela estava com uma hemorragia, assim como eu, consequência de uma endometriose, e simplesmente não atenderam ela porque acreditaram que ela estava num processo de mal sucedido. Isso mexe muito comigo porque a endometriose é uma coisa muito difícil. É difícil de você ser ouvida quando você tenta passar para os médicos os seus sintomas. A nossa dor é muito naturalizada, então suporte, vai e vença. E quando a gente recebe o diagnóstico, isso não é sinônimo de que a gente vai ser acolhida, que a gente vai ser tratada com dignidade, profissionalismo e, acima de tudo, ética. O que aconteceu com ela poderia ter acontecido comigo. Eu consigo imaginar o desespero que ela sentiu. E é absurdo a gente olhar para o cenário da saúde e ver o quão desamparadas a gente está. Houve um tempo da minha vida que eu achava que era uma questão de falha de conhecimento, de problema na formação dos médicos, de ausência de estudo, mas não, eles sabem o que é endometriose, eles estudam a endometriose, só que eles não validam, eles não legitimam. A prova disso é que a gente precisa que existam especialistas que em geral são caríssimos para que a gente consiga minimamente ser ouvida com dignidade. Porque eu cansei de ir ginecologistas virarem para mim e falar: é normal você desmaiar, é normal você ficar na cama, é normal você sentir dor por 20 dias direto. Eu não tô falando que a gente tem a quantidade de estudo que deveria, porque não tem. Porque simplesmente não interessa tirar a dor de mulheres. Mas eu acredito que aqui, especificamente nesse caso, o problema é outro. É de uma questão de trazer sua moral, suas crenças, seus valores, seus princípios e suas escolhas individuais e impor isso ao outro, em um ambiente que o que deveria reinar é a ética, o acolhimento e o profissionalismo. Eu já cansei de sentir dor e ficar em casa, porque eu sei que alguns sintomas que eu acabo sentindo são similares a um processo. Mas dane-se, porque se fosse o caso, não deveriam negar a ela atendimento. O ponto não é esse. E dá uma sensação de impotência horrorosa e de desamparo, porque aconteceu com ela e não foi a primeira vez e não vai ser a última. E eu fico pensando, o que a gente faz por tantas mulheres? O que eu faço por mim também? Porque eu tenho a doença e eu não tô livre de passar por essa situação. Eu pensei, beleza, a gente faz o quê? A gente faz um abaixo-assinado pra gente tentar criar um cartão de identificação, que a gente chegue lá com uma carteirinha dizendo: eu tenho endometriose e isso aqui pode acontecer com o meu corpo. Mas acontece que a endometriose, ela demora muito para ser diagnosticada ainda. É muito difícil, mesmo 1 a cada 10 mulheres tendo endometriose, e isso é uma incidência muito alta.
Então não adianta a gente pegar e solucionar só para os que estão diagnosticados, porque eu mesmo fui receber meu diagnóstico com 32 anos. Só que até fazer 32 anos eu sofri e eu tive todos esses sintomas que eram muito mal interpretados. E assim, sinceramente, acho que não era por mau caratismo ou por pura misoginia. Eu sinto muito por ela e por tantas outras, porque não foi a primeira notícia que eu vi sobre isso. Não sei, a gente tem que olhar esse código de ética da medicina, porque tá escrito lá que vocês podem olhar para uma pessoa e decidir que se não tá compatível com sua crença, com seus valores, com algo que você faria, você tem o direito de determinar no complexo de Deus se a pessoa vive ou se ela morre. O buraco é muito embaixo, muito embaixo. Esse tipo de coisa deveria causar um estardalhaço, mas não é o que acontece. O profissional que tá mais preocupado em ser chamado de doutor e de doutora sem o título de doutorado por causa de um decreto de 1800 e bolinha do que de atuar de maneira ética e profissional. Isso deveria causar vergonha em toda a comunidade médica. Sem falar na questão do que a comunidade médica, mais do que ninguém, deveria saber tratar como uma questão de saúde pública, mas não é o que acontece. Porque ética é uma palavra que vocês talvez desconheçam e vocês trabalhem apenas com a questão da moral.